Olá pessoal, já fazia algum tempo que eu não gravava nenhuma videoaula aqui para o canal, mas a aula de hoje tem um motivo especial, é uma aula dedicada para a minha turma de faculdade, a turma número 40, né, o quinto semestre do curso de Medicina da Unisul de Tubarão. Então estou fazendo uma videoaula aí de revisão de anatomia de olho, só para a gente relembrar alguns conceitos básicos, né, que talvez auxiliem, né, me auxiliem, né, e auxiliem os meus colegas nas aulas de oftalmo. Já quero mandar um abraço aí para todos os meus colegas da turma 40 e dizer que é um prazer estar, né, fazer parte dessa turma, né, fazer parte desse grupo. Bem, a aula de anatomia de olho será dividida em duas partes, onde na primeira parte eu vou estar falando da anatomia do olho propriamente dita, né, ou seja, do bulbo ou globo ocular, e da anatomia interna, e na segunda parte eu vou estar falando então de estruturas mais externas. Então eu vou falar de irrigação de olho, drenagem e inervação de olho, é lá que eu falo de sensibilidade e também de nervo óptico, e vou estar falando também um pouquinho de músculos extrínsecos do olho, né, e motricidade ocular. Bem, o globo ocular, né, ou o bulbo ocular, ele é constituído por três camadas. A camada externa é uma camada mais fibrosa, é uma camada mais estrutural, certo? Ela vai ser constituída pela esclera, essa parte toda externa que nós vemos aqui, tá? Então, essa parte toda fibrosa aqui é a esclera. A córnea, tá? Que é a parte mais anterior, translúcida, mas daqui a pouco eu falo um pouquinho mais de córnea, e a transição entre córnea e esclera. Como a transição é a margem da córnea, né, nós vamos chamar então de limbo, né, uma vez que limbo significa margem. Então essas três estruturas aqui compõem a camada externa do olho. Como camada média, nós encontramos a úvea, e a úvea será constituída, então, pelo coroide. A gente vai ver depois que a tela coroide é uma tela altamente irrigada, né? Muitas artérias irrigam, né, essa tela e várias veias adrenam. Pelo corpo ciliar, que a gente vai ver que é uma estrutura bem importante também. Ali eu tenho o músculo de acomodação do cristalino, né, ou da lente do olho. É o corpo ciliar também que vai estar produzindo o humor aquoso, que a gente vai ver logo na sequência, e a íris, né, a parte que dá a cor, né, a coloração para os nossos olhos, né, a parte pigmentada, e também a estrutura que vai estar ajustando a abertura, né, ou melhor, o diâmetro da nossa pupila. E como a estrutura mais interna, nós encontramos então a retina, né? Uma região rica em receptores, rica em células, né, que vão estar captando os estímulos, né, transformando esses estímulos em estímulos neurais, né, e, e a gente vai ver aí uma grande quantidade de receptores de neurônios localizados na retina. Bem, a córnea, essa estrutura transparente, né, e avascular. Por que é importante que a córnea seja avascular? Porque se nós tivéssemos vasos sanguíneos, né, ela não seria transparente. Que vai ter a função de estrutural, né, função de proteção, mas função óptica também, né, permite a passagem, né, da luz para que a gente consiga então captar o estímulo lá no fundo do olho, né, lá na retina. A córnea, bom, se ela é vascular, ela tem que ser nutrida por alguém, né? Por alguma estrutura. Então, na verdade, a gente vai ver que, ou por alguma substância, vamos dizer assim. Então, na verdade, depois a gente vai ver que aqui na câmara posterior e na câmara anterior do olho nós teremos um humor aquoso, e esse humor vai fazer a função de estar nutrindo, né, a córnea. A córnea é constituída por três camadas. O epitélio, né, que é a camada mais externa, o estroma, que é a camada média, é uma camada que pode acumular um pouco mais de líquido, né, em alguns momentos, principalmente quando estamos dormindo. E o endotélio. O endotélio faz a função de retirar o excesso de água da córnea para não deixar ela tumefada, né, para não deixar ela inchada, vamos dizer assim, né? Então desidrata um pouco para que fique uma camada um pouco mais fina, né?
e permita melhor a passagem de luz. Vale lembrar que a córnea também é altamente inervada, tá? Ela é muito sensível. E a inervação, embora teremos, né, uma próxima aula para falar disso, a inervação, a sensibilidade da córnea é feita pelos ramos do nervo oftálmico do trigêmeo, né, o quinto par de nervos cranianos. A conjuntiva, a gente ouve falar muito em conjuntivite, né? A conjuntiva é uma túnica mucosa que vai revestir uma parte da esclera e uma parte, né, da pálpebra, a parte interna da pálpebra. Então a gente vai dividir a túnica conjuntiva em duas partes, ó. A túnica do bulbo, que é essa que nós vemos aqui, tá? Que está revestindo o bulbo do olho, ó, como nós vemos aqui, tá? Então túnica conjuntiva do bulbo. E, ó, aqui nós vemos novamente a túnica conjuntiva do bulbo, né, por um corte sagital. E a túnica da pálpebra, ó, a túnica conjuntiva da pálpebra superior, né? Pode ser túnica conjuntiva ou simplesmente conjuntiva. Ó, vemos ela aqui novamente, né, revestindo internamente a pálpebra superior. E a conjuntiva aqui da pálpebra inferior, revestindo, ó, internamente a pálpebra inferior, conforme nós vemos aqui também nessa imagem. E entre as duas lâminas de mucosa, ó, da conjuntiva, nós encontramos o fórnice da conjuntiva. O fórnice inferior, aqui na região inferior, é um local onde pode estar acumulando, né, substâncias. E nós vemos aqui também o fórnice, aqui o fórnice da conjuntiva inferior, novamente, né, o ponto de encontro aqui, né, entre a conjuntiva da pálpebra inferior e a conjuntiva do bulbo. E na parte superior nós também encontramos esse fórnice, né, da conjuntiva superior, né, o fórnice superior da conjuntiva, certo? E como já foi dito, né, os processos inflamatórios nessa conjuntiva, seja na conjuntiva bulbar, seja na palpebral, seja nas duas, nós vamos denominar como conjuntivite. Chegamos então na íris, que nós vemos a íris, né, por uma vista anterior. Vale lembrar que a íris é pigmentada, é a íris quem dá a coloração dos nossos olhos, né? Isso varia de indivíduo para indivíduo. Existem alguns padrões estabelecidos, né? Mas ainda assim há uma variabilidade muito grande. E nós observamos então a íris agora em um corte, né? E observando a região anterior dela, nós vemos as pregas da íris. Um pouco mais profundo, nessas pregas nós encontramos os músculos que vão estar ajustando, né, o diâmetro da nossa pupila, certo? Nós encontramos o músculo esfíncter da pupila, é um músculo que quando ele se contrai, ele fecha, ele deixa a pupila um pouquinho menor, a gente chama isso de miose, e o músculo dilatador da pupila, que quando se contrai, ele é um músculo constituído por fibras radiadas, conforme eu já vou mostrar, quando ele se contrai, ele estimula, ele abre mais a pupila, né, permitindo a entrada de mais luz, que nós chamamos de midríase. Aqui, ó, observando os dois músculos, né, ó, o esfíncter da pupila, esse músculo, como todo esfíncter, né, com fibras circulares, né, enquanto que nós vemos aqui o dilatador da pupila com fibras radiadas, conforme eu já tinha falado. Vale lembrar que o músculo esfíncter da pupila, né, o músculo que quando se contrai deixa a sua pupila um pouco menor, é inervado pelo óculo motor, o terceiro par de nervos cranianos, eu vou falar disso na segunda aula de anatomia do olho, enquanto que o músculo dilatador da pupila, ele é inervado pelo sistema nervoso simpático, né? Aquela cadeia que vem lá da região cervical, né? Tem três gânglios lá na região cervical e que emite fibras, né? Que vão subir, chegar até o crânio, né? Pega carona com algumas outras fibras nervosas até chegar ao olho, né? Então é o sistema nervoso simpático que vai fazer com que vai estimular, né, o músculo dilatador da pupila, fazendo com que você tenha em midríase, né, faça uma dilatação da pupila. Aqui nós vemos, né, a pupila contraidinha, né, quem está se sobressaindo nesse momento é o esfíncter da pupila, aqui, né, luz normal, então pupila, vamos dizer que num diâmetro
intermediário, e aqui, né, quando tem pouca luz, quem se sobressai, né, ou em alguns momentos de luta e fuga, né, dependendo do estímulo, dependendo do quanto a gente se sente ameaçado, é o músculo dilatador da pupila, né, que vai se sobressair, fazendo com que, né, ocorra uma midríase. O cristalino, né, ou lente do olho, corpo ciliar. O cristalino, tá, ou lente do olho, até descrevi para vocês como lente do olho, é uma lente, né, como o próprio nome diz, que permite a passagem da luz, tá, mas vai ter a função de focalizar a imagem. Em alguns momentos a gente observa imagens um pouco mais distantes, em alguns momentos a gente observa, né, como eu vou fazer uma leitura, por exemplo, eu estou mexendo no celular, né, eu preciso focalizar essa visão para um pouco mais próximo. Então, a função desse foco, de focalizar a imagem, é feita pela lente do olho ou cristalino. De que forma? A lente ela fica ou mais espessa, né, ou ela fica mais larga, ou ela fica mais delgada. Mas esse ajuste, na verdade, né, da lente, ou seja, do cristalino, é feito pelo corpo ciliar. O corpo ciliar é essa estrutura aqui, ó, constituída pelo processo ciliar, pelo músculo ciliar e pela parte ciliar da retina. Vai lembrar que essa parte ciliar ela é uma parte que não possui receptores para captar estímulos ópticos, tá? Não, a gente diz que é a parte cega, não possui nem cones nem bastonetes aqui. O corpo ciliar ele vai ter duas funções. Uma, através do músculo ciliar, né, eu vou fazer o ajuste dessa lente do olho. Por quê? Porque ó, do corpo ciliar até a lente do olho existem essas fibras zonulares aqui, mais conhecidas como ligamento suspensor da lente. Esses ligamentos, né, ou esse ligamento constituído por várias fibras, ó, aqui o superior e inferior, vão, de acordo com o grau de contração do músculo ciliar, deixar a lente um pouco mais estreita ou deixar a lente um pouco mais espessa, certo? Então, por esse motivo, o corpo ciliar controla, né, o diâmetro aqui, vamos dizer assim, do cristalino e, consequentemente, ajusta o foco da nossa imagem. Qual é a segunda função aqui do corpo ciliar? O corpo ciliar produz um líquido chamado de humor aquoso, e esse humor aquoso ele vai ser direcionado, tá? Ele vai ser produzido aqui pelo corpo ciliar, ele vai ser direcionado aqui para a câmara posterior, já vou falar das câmaras na sequência para vocês, mas ó, esse líquido ele é direcionado para a câmara posterior, passa através, ó, a câmara posterior está aqui, passa através da pupila para a câmara anterior e vai ser reabsorvido. Lembrem que esse líquido, esse humor aquoso, eu já falei para vocês que é um líquido que inclusive nutre, né, a córnea. Esse líquido ele vai ser reabsorvido lá naquele retículo trabecular e esses espaços que nós encontramos aqui. Ó. Então aqui eu tenho o retículo trabecular, né, com os espaços, esse líquido entra nos espaços e vai ser coletado aqui no seio venoso da esclera, mais conhecido como canal de Schlemm. Então, o líquido é produzido aqui na câmara posterior e drenado aqui na câmara anterior, onde ele ganha, né, a corrente venosa, né, entra se mistura com o sangue venoso, né, nesse seio venoso da esclera, certo? Bem, falando das câmaras do olho, embora eu já tenha dado uma introdução no slide anterior, se eu fosse questionar onde estaria a câmara anterior e a câmara posterior, para quem ainda não estudou a anatomia do olho, possivelmente o aluno diria, ó, essa é a câmara posterior e essa é a câmara anterior. Mas assim, não é dessa forma que é descrito, ok? A câmara posterior, ó, é essa câmara que vai estar posterior em relação à íris. Ó. Então, na região anterior aqui, tá, eu tenho a câmara posterior. E anterior em relação a essa câmara, ou seja, anterior em relação à pupila, aqui, nós encontramos a câmara anterior. Então, a diferença, tá, entre câmara, ou a transição entre câmara anterior e câmara posterior ocorre aqui na altura da pupila, certo? Inclusive nessa câmara posterior e anterior vai estar circulando o humor aquoso, né? E
nós vimos já no slide anterior que o humor aquoso ele é produzido aqui nessa região posterior, né, pelo corpo ciliar e drenado, né, e reabsorvido aqui na câmara anterior. Vale lembrar que essa taxa de produção e taxa de reabsorção, ela tem que ser equivalente, né, para que a gente não tenha um aumento da pressão intraocular, né, isso algumas vezes não ocorre, né, mas isso é estudado lá na oftalmologia. Bem, e aqui na região posterior, ó, posterior em relação à lente do olho, né, e ao corpo ciliar, aí nós encontramos uma outra câmara, alguns preferem chamar também de segmento, tá? Que nós vamos chamar de câmara postrema, certo? Pode ser conhecida também como câmara vítrea, porque aqui nós encontraremos o corpo vítreo, que eu já vou estar falando para vocês no próximo slide. Então, recapitulando nessa imagem, o que eu vejo? Ó, a câmara posterior, a câmara anterior e lá na região mais posterior, tá, nós encontramos a câmara postrema. O corpo vítreo fica localizado na câmara postrema. Ele é um corpo relativamente grande, né, ocupa cerca de 2/3 do volume do olho. Ele vai ser constituído por uma membrana externa que nós chamamos de aloide e uma substância gelatinosa, uma espécie de gel, preenchendo internamente essa membrana. O corpo vítreo ele vai ter duas funções. Uma é manter a anatomia do olho, manter a estrutura do olho, né? Manter o bulbo do olho redondinho, preenchido. E o segundo é manter a transparência, né, do olho para que a luz consiga passar, chegar até o final, né? E o destino final dela vai ser sempre a retina. Grande parte do volume desse corpo vítreo, né, ou melhor, do humor vítreo, né, do líquido que está contido, né, desse líquido gelatinoso que está contido no corpo vítreo, é constituído por água, 99% é constituído por água, tem um pouco de ácido hialurônico também, tem um pouco de colágeno, mas grande parte do volume é água. O olho é um órgão altamente hidratado, né? Chegamos então na retina. Essa é uma vista anterior da retina. Nós estamos observando um olho, né, de anterior para posterior. Nós percebemos que é uma região altamente irrigada, né? Mas a gente vai falar de irrigação na próxima aula. E uma região com inúmeras células, né, especializadas em captar os estímulos visuais, que são os cones e bastonetes. Em uma determinada região da retina, nós encontramos a mácula lútea. A mácula lútea é essa marca aqui, essa manchinha, onde nós teremos uma quantidade muito grande de cones, que são as células responsáveis por captar os estímulos relacionados à cor, certo? E no centro da mácula lútea nós encontramos a fóvea central. Na fóvea central, os únicos receptores que nós temos são cones, não encontramos bastonetes. Os bastonetes são mais periféricos. E os bastonetes eles vão estar relacionados a captar luz, mas não cores, certo? Aqui nós encontramos o disco do nervo óptico. Convencionou-se, né, que considera-se que todos os 12 pares de nervos cranianos eles se originam lá no neurocrânio, né, e emergem e saem do crânio. Mas, na verdade, se a gente fosse parar para pensar, né, em sentido ao estímulo, o nervo óptico ele é um nervo exclusivamente sensorial. Então, o estímulo sai lá da retina, lá da periferia e vai para o centro. Então, é como se o disco óptico aqui fosse o início, né, o surgimento do nervo óptico. É dali que ele vai partir, né, para passar lá pelo canal óptico e chegar no neurocrânio. Passar pela órbita, né, e chegar até o neurocrânio. E essa região aqui do disco do nervo óptico é uma região onde nós não encontramos receptores, não temos nem cones nem bastonetes. Esses ramos arteriais que estamos vendo nessa região são ramos da artéria central da retina, que eu vou falar na próxima aula. E aqui nós observamos a
a retina, né, em um esquema sendo representada, ó, de superfície para a profundidade. Essa aqui é a parte mais profunda da retina. Aqui nós estamos vendo o coroide, ó, que já não é mais retina, né? E superficial em relação ao coroide nós encontramos as células pigmentadas. É aqui que a luz incide, ó, bate e para. E aí ela vai ser captada por esses receptores. Os receptores, ó, eles são os cones, então esses todos que eu estou representando aqui com um formato cônico são os cones. Inclusive, se vocês perceberem, ó, essa região aqui eu só tenho cones, porque isso aqui está representando o coroide, né, da mácula. Então a gente está na região da mácula aqui, tá? Essas células pigmentadas aqui estão localizadas aqui, ó, como se fosse essa regiãozinha aqui mais central ainda, né, a fóvea central. E na parte distribuído, né, por toda a retina aqui, nós vamos encontrar também os bastonetes. Lembrando que quando a gente fala em cones, a gente está pensando em cores, né? Quando a gente fala em bastonetes, a gente está pensando em luz. Se vocês perceberem, se a gente estiver observando algo no escuro, apaga a luz do teu quarto, observa, tu consegue enxergar as estruturas, mas é muito difícil identificar as cores, né? A cor de uma roupa, por exemplo, no escuro. Você enxerga que ali tem uma camisa, tem uma calça, mas não consegue observar a cor. Você vai ter que acender a luz com bastante luminosidade. A gente observa, né, as cores, né, porque daí são os cones trabalhando, eles precisam de bastante luz. Esses receptores, cones e bastonetes, eles fazem sinapse, né? Eles comunicam com as células bipolares, e essas células bipolares se comunicam então com as células ganglionares. As células ganglionares já fazem parte do nervo óptico, né? São as células que compõem o nervo óptico propriamente dito. Essas células ganglionares, né, vão formar os axônios dela, vão formar o nervo óptico e vai seguir, né, lá fazendo o quiasma óptico do corpo geniculado lateral, mas a gente fala disso na próxima aula. Bem, pessoal, então para essa aula, né, da anatomia do olho era isso, né? Vale lembrar que é uma aula de anatomia, né, de olho e não de fisiologia, e vale lembrar que eu trabalho com anatomia humana, né? Não sou um oftalmologista. É claro que do ponto de vista da oftalmologia, o estudo ele tem que ser muito mais denso, muito mais aprofundado, mas a ideia da aula era pelo menos lembrar, né, mostrar as estruturas do olho e relembrar com vocês a anatomia do olho. Agora, para a próxima aula, eu vou falar, como eu disse, né, das estruturas mais externas, motricidade ocular e tudo mais. Deixo um grande abraço para vocês, peço que curtam, né, que compartilhem, que informem os colegas, né, que existe esse canal. Eu tinha dado um tempo com ele, mas eu quero continuar gravando as aulas porque eu vejo que tem bastante gente utilizando para revisar a anatomia, e essa era a intenção desde o começo, né? Deixo um grande abraço aí, até a próxima aula, até mais.